Você pode compartilhar conosco como podemos entrar nessa correnteza de Deus? Para que possamos ouvir a sua voz e saber o que devemos fazer em nossas vidas? Eu era tão faminto por Deus. Nasci de novo em santidade. Era uma igreja que pregava muita santidade. Eles tinham muitos bons princípios. Eles tentavam vestir o homem exterior com o que ele dizia para vestirmos o homem interior. E então eu finalmente me mudei de lá, buscando por um caminho. Se você não se importa de eu te dizer, posso falar com maior intrepidez. O caminho para a cruz que tem suprido os milagres. O caminho para ela é soberano e é final como a própria cruz. Deus o fez para que você pudesse seguir esse caminho, colocando um pé após o outro, até que você entre em tudo. Jesus disse que podemos ter isso propositadamente, somente por querer fazer essa jornada. Bem, eu estava ficando muito faminto por Deus. Trabalhava em uma serrareria em Oregon, em Oak Ridge, Oregon. Eu estava tão faminto que acordei um dia achando que iria abrir meus olhos e ver o quarto, o que eu sempre fazia. Mas desta vez, o Espírito Santo me acordou e, como em uma visão, eu me vi em um culto, sentado à esquerda da plataforma. E eu sabia que era o meu culto. Eles iriam me apresentar. Havia pessoas em cadeiras de rodas. Eu sabia que era meu culto. Eu estava sentado lá todo empolgado nesta visão. E quando o anfitrião se levantou e disse, e agora o nosso evangelista, e apontou para a cozinha. Cozinha? Não, cortina. Enfim, então saiu uma moça e foi para a plataforma. E eu disse, um momento, isto é meu. E ela iniciou o culto com isso. Deus me deu este ministério, porque um de vocês falhou. Naquele instante, todos na plataforma desapareceram e somente eu sobrei lá na cadeira. E eu pensava, será que sou eu? E era? Então, eu não sabia o que fazer. Eu fui e pedi demissão, embora nunca tinha pregado antes. E começamos uma reunião de oração em uma pequena igreja que estávamos tentando construir. E eu dividi uma pequena sala para oração e comecei a ir para ela. Eu orava em inglês até ficar cansado e não conseguia pensar em mais nada para eu dizer, ó Senhor, Tu és bom, ó, aleluia, o dia está indo bem longe, ó, eu te amo, aleluia, aleluia. Então, comecei a orar em línguas apenas para sobreviver ao tempo que eu me comprometi, pois eu disse que irá passar o tempo que normalmente trabalhava com Deus. Então, eu fiz isso. Eu orava todo o inglês que eu podia pensar, até que finalmente eu mudava a oração para em línguas, porque era a maneira de que eu aguentar o tempo. Eu realmente não sabia que a gente podia orar o tempo que quiséssemos. Uns diziam que sim, outros diziam que não, mas eu pensei, eu vou fazer isso, pois tenho tempo demais para passar aqui. Assim, eu comecei a orar, e logo veio Eli Hudson, um amigo meu, um lenhador. Ele usava um macacão com suspensórios brilhantes, tinha uma serra em seu bolso, e com ela ele penteava os cabelos. E ele era durão dos durões. Ele era um homem de fé. Então, ele começou a orar comigo. Ele ficava lá longas horas e eu ficava lá orando em línguas. Em línguas, em línguas, em línguas. E ele orava assim, em línguas. Eu e ele orávamos e logo eu o ouvia orar. Roncando. Ele dormia por mais ou menos 1 hora. Depois acordava e olhava para ver se eu estava olhando para ele. Então, voltava a orar. E eu pensava, claro, ele. Eu mantive isso uns 2 meses e passaram. E comecei a notar que versículos que eu nunca entendia antes, de repente, se erguiam em meu entendimento. E comecei a entender as 2 direções do Antigo e do Novo Testamento. E eu fiquei,
Como o Senhor pode estar revelando isso a mim, Pai? E eu pensei, eu descobri, eu sei por quê. Estou em tempo integral, e se o Senhor não me mostrasse o que esta palavra significa, o que eu pregaria? Mas eu descobri que isso não era verdade, pois conheço muitos pregadores e eles não tinham nada para dizer. Enfim, eu não sabia. Eu pregava o versículo para o meu mentor Eiler. E eu sabia o que o verso queria dizer. E disse, Eiler, pode me dizer o que significa esse verso? E ele me dava a explicação normal para o verso. Então eu dizia, não, ele significa isso. E eu lhe explicava. Ele me respondia, como aprendeu isso? Eu realmente não sabia. E não sabia que orar em línguas daquele jeito. Que os mistérios que eu falava eram aqueles mencionados em 1 Coríntios. Se eu, David Robertson, orar em línguas estranhas, meu espírito ora e minha mente fica infrutífera. Como pode ser isso? Em espírito, ele diz, eu estava me comunicando com Deus. E os mistérios que eu falava e não sabia era o mistério de tudo o que Cristo é em você. Para você, é através de você. A esperança da glória. E quando eu orava aqueles mistérios, de repente o entendimento dele nascia dentro do meu espírito. Mas eu vi Deus usar pessoas com milagres. E tinha uma fome em mim tão grande que eu disse, Pai, eu preciso disso. Assim, 3 meses se passaram e eu ainda estava trancado lá. Então, uma garota veio de uma igreja local. Eu amo os metodistas. Era uma igreja metodista que não era muito adepta à oração em línguas e tal. Enfim, eles estavam tendo uma confraternização e me convidaram. E eu disse, claro, eu faria qualquer coisa para sair daquela sala. Então pensei, eu vou poder me encontrar com pessoas de verdade. E eu fiquei tão animado. Então me levaram um pouco atrasado e me sentaram perto de uma senhora. Enquanto me assentava, eu pensei, vou mesmo ouvir alguém pregar a palavra? E eu estava tão animado. E a pessoa que pregava se levantou. Eu estava tão entusiasmado. E ele começou. Sabemos que Jesus é o grande mediador celestial entre as águas turbulentas da humanidade. E o Deus onipotente. E eu, sentado lá, pensava, Deus, era melhor eu ficar no meu quartinho. Buscando emoção, eu comecei a balançar o meu café, sabe? E eu me virei e vi essa senhora que chegou antes de mim. Por puro tédio, eu ficava olhando para ela, sabe? E de repente, foi o que aconteceu. Eu vi um quadril na minha frente e estava escuro em volta da cavidade. Então eu disse, Senhora. Eu até pisquei, mas a visão não sumiu. Eu olhei em volta para saber se alguém mais via. Eu disse, Senhora, você tem algum problema no seu quadril direito? Ela disse, bem, é isso que os médicos dizem, meu jovem. Posso orar por você? E para ela, oração significa isso. No decorrer do meu dia, abaixe a sua cabeça e se lembre de mim. Não era isso que significava para mim. Quando ela disse sim, eu pulei na frente dela e peguei as 2 pernas dela e puxei. Uma delas era mais curta do que a outra e eu tinha medo de olhar. Então, finalmente eu olhei para baixo, eu estava de olhos fechados. Gritei, em nome de Jesus! E como eu não estava olhando, eu não vi a perna se mover e se igualar com a outra. Quase derrubei aquela pobre senhora no chão quando disse, em nome de Jesus. Finalmente abri meus olhos e as pernas estavam iguais. Ela pulou e pegou a bengala e começou a correr em volta. O cara que estava ensinando chegou a tempo de ver o milagre. E ele ficou, E ele ia me parar. Mas não conseguiu. Ele disse para ela, Deus realmente não faz. Ela respondeu, você quer apostar, filho? E saiu batendo a bengala nas pessoas. Então, quando acabou a reunião, eu estava voltando para a igreja onde eu orava.
Acho que não tinha passado da igreja, mas eu me encostei em um poste e comecei a chorar. E comecei a perceber e disse: espere um pouco. A oração em línguas tem a ver com isso? Oh, sim. Posso parar e te dizer algo mais. Tem a ver. Você pode segurar aí por um segundo? Vamos ter um rápido intervalo comercial. E quando voltarmos, ouviremos o resto da história. Bem-vindos de volta. E ainda temos aqui o pastor David Robertson, do Family Prayer Center. Então, você pode voltar de onde paramos na sua história? Sim, eu tinha acabado de ver o milagre naquela senhora, que saiu correndo e ninguém sabia o que fazer com aquilo. Então, eu estava voltando para minha igreja e me encostei ali e chorei. Pois foi meu primeiro gosto de saber que posso sair de onde estou agora. Em tudo, ele disse, eu posso estar, mas propositadamente, apenas porque eu quis fazer a jornada. Então, todos podemos fazer isso, você pode fazer isso, todos somos chamados para preencher um lugar no corpo. Pastor, profeta, mestre, pregador, evangelista, socorros, governos, todas as diversidades de línguas e ministérios de oração. E cada um de vocês é chamado para os sinais dos crentes. Esses sinais acompanharão aqueles que creem, imporão as mãos sobre os doentes e estes serão curados. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ele te deu o caminho, que você pode ser edificado quanto quiser. Você é o capitão do seu próprio barco. E você pode ter o quanto de Deus que você quiser. Pois o caminho para o milagre, a cruz, é tão soberano e, finalmente, quanto a própria cruz. Você pode ir até lá. Então, eu estava percebendo isso e eu estava tão faminto e voltei para a igreja. E uma mulher veio correndo e disse: há um grupo lá que quer que você volte. Eu voltei e eles me fizeram descer em um porão para orar por algumas pessoas. E eu pensei, tortura de santos durante a Inquisição? Eu falei, não, será o auditório principal ou nada. Eu nunca havia dado um discurso antes. Eu estava assustado. Então, me levaram. Eu fiquei lá esperando e alguém disse, acho que ele quer dizer alguma coisa. E eu disse, Então, eu falei sobre o milagre e perguntei, quantos querem o que eu tenho? Nossa, os jovens todos vieram correndo. Nesse momento, Deus começou a me mostrar coisas. Para um homem, eu disse, Senhor, eu vejo o seu braço, algo de errado com ele. E ele estava com medo de mim e tentou sair pelo corredor. Eu corri mais rápido e peguei seu braço e o torci para cima. E ele foi curado na hora. Então, esses milagres começaram a acontecer assim. Com o passar do tempo, tudo aumentou. Há 38 anos, eu me mudei para Tulsa e os primeiros cultos de avivamento vieram dos 40 anos em diante. Mas se você me perguntasse o que você mais gostou do que tem recebido do Espírito Santo e da oração, então eu teria que dizer, seria a paz com a qual você acaba andando. E diria mais. Quando o Espírito Santo torna o amor de Deus real para você. É uma experiência que não pode ser medida aqui. Através dos anos, ao se consolidarem todos os ensinamentos que Ele tem me dado. E as revelações, finalmente, nasceu esse livro. Sim, o Andar no Espírito, o Andar no Poder. E eu já o li 2 ou 3 vezes. Então, você está dizendo que você pegou tudo o que Deus te ensinou e colocou aqui neste livro? Isso mesmo. Tudo o que pude fazer quando descobri o que o livro estava realmente. O modo como ele estava ajudando as pessoas. Tudo o que pude fazer foi chorar. Há algo que ele disse em João, a minha glória eu te dou. Jesus disse, que saibais que o Pai vos ama com o mesmo amor que ele me amou. Com essa oração, ele me fez entender o que era aquela glória. Para o levantador de peso, a glória é os seus músculos. Se você tiver a sua glória, você terá os músculos e toda a glória que vem com isso. Ou para um gênio, é o seu cérebro. Você teria
todo o intelecto e toda a glória que vem com ele, que eu recebi quando Jesus me deu da sua glória? Eu recebi a posição que ele tem com o Pai. Pois eu tenho isso, você tem isso, eu sei. Eu sei que ele me ama com o mesmo amor que ele ama a Jesus. Eu sei disso. Não se pode dizer o que é feito com as minhas orações, quando oro para as outras pessoas. Mas você não chega lá a menos que passe esse tempo com Deus, não é? Quer dizer, você acreditaria nisso se não passasse tempo tendo comunhão com Ele. Eu não teria. Eu teria ficado naquela doutrina em que me converti. Então, quando oramos em línguas, nós trabalhamos o plano de Deus. Aquele que prescruta os corações sabe o que está na mente do Espírito. É a mente de Deus para você. Então, ele intercede por nós de acordo com a vontade de Deus, que é a vontade dele para você em seu plano. Então, nós saberemos que todas as coisas podem ser interceptadas. E se voltarão, começarão a cooperar para o bem dos que são chamados para o propósito de Deus. Você tem a mente, a vontade, o propósito dele. E quando você ora em línguas, ele trabalhará no seu futuro, destruirá as fortalezas do passado, fará milagres no presente que te levarão a conquistar o futuro. E isto vem apenas com o trabalho, os seus planos sobrenaturalmente. Leia você mesmo em Romanos 8, 26 a 28.